palavra é tua, Thiago. Tá, meu velho. Deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês, que eu fiz uma pequena apresentação, mas só para nos dar um norte aí. Deixa eu ver. O, Zo- o Zoom não permite tu abrir só uma apresentação, né? Tem que abrir a tela inteira. Olha aí. Deixa eu ver. É, vai aparecer pra ti ali, compartilhar tela ali embaixo. Sim, sim, eu estou vendo se ele consegue, se ele permite que eu compartilhe só a apresentação. Ele permite, ele Ele permite. está Só dando só a que, opção de compartilhar a tela inteira, né? não, tu tem que abrir a tua apresentação, daí vai aparecer. Daí tu clica nela, vai aparecer só a tua apresentação. Sim, sim, sim. Queria ver vocês, mas vamos lá. Só um pouquinho, olha aí. Seu jeito. Vocês me veem? Veem minha apresentação melhor, minha tela? Uhum. Beleza. Eu não vou ver vocês agora, minha tela vai ficar só com a apresentação, tá? Então, qualquer coisa, vocês podem chamar aí que a gente dialoga, tá? A ideia é muito mais abrir um diálogo com vocês do que qualquer outra coisa. Ninguém é dono da razão, enfim. Só ter um pouquinho de experiência na pesquisa e na vida profissional também, né, Rodrigo? Perfeito, perfeito. Então tá, gente. Boa tarde a todos. Meu nome é Thiago Rascaloto. Sou formado em Comunicação Social, Habilitação e Jornalismo na Unisc. Me identifico muito mais que como comunicólogo do que como jornalista. Isso é algo que não é comum, né, na área. O pessoal se identifica mais como jornalista, publicitário, produtor de mídia audiovisual, relações públicas. Mas, porém, eu vejo que a área da comunicação é muito abrangente e ela está passando por profundas modificações que, então, enseja uma atuação do profissional para além de uma outra habilitação. Meu sonho quando entrei na área era escrever em jornal. E hoje eu trabalho com marketing há 8 anos já e não me vejo fazendo outra coisa. Então, uma área muito dinâmica, muito inovadora e que requer esse olhar para além de uma outra habilitação, né? Ela te dá uma base bem bacana e a pesquisa também tem nos demonstrado essas profundas modificações no cenário comunicativo. E então é disso que eu venho falar um pouquinho para vocês. Aqui então tem a introdução. Quem sou eu, então, só para vocês me conhecerem um pouquinho. Eu até uso nas minhas redes sociais essa ideia. Sou uma pessoa muito curiosa, para alguém que cursa jornalismo tem essa premissa básica, observador e muito sonhador também, às vezes até demais. Trabalho então com marketing já há um bom tempo, como falei para vocês, na Germânia Alimentos, indústria aqui de Santa Cruz, coordenando o departamento de marketing lá. Sempre eu estou balizando minha atuação profissional com a pesquisa acadêmica também, então acho que isso é algo fundamental, sobretudo porque, bem sabe o Rodrigo, os nossos conhecimentos, nossas bases, que a escola, que é uma simples graduação, nos dão, de certa forma, perdem sua atualidade ou não dão conta de explicar uma realidade em mutação constante, muitas mudanças, novas tecnologias, novas mídias, todo momento. Então, ser lado a lado com a pesquisa é fundamental, também pensando na atualização dos saberes. Começar falando um pouquinho para vocês sobre o processo de comunicação, o que nós entendemos aí em termos de pesquisa, o que a gente entende pela comunicação. Ela não é uma ciência exata, tá? Talvez você tenha um ou outro participante aqui da nossa interação que seja voltado para ciências exatas. Talvez tenha outros que sejam mais das humanas. E é bom, mas a comunicação participa de todas as matrizes. Então, independente de onde você esteja, você vai precisar se comunicar e é sempre um processo tentativo.
baseado em códigos, alguns elementos compartilhados. Quando vai se comunicar com um desconhecido, tu vai procurar algum meio ou algo que tenha em comum entre vocês para usar esse código para iniciar uma interação. É algo impreciso, incerto, complexo. Então, a comunicação, ela traz essa ideia de não tem início, não tem fim, está sempre em movimento e é por aí que a gente caminha sempre lá na incerteza, baseado nessa relação entre 2, 3, 50, 100, 1 milhão de participantes em interação constante. Antes de mais nada, dá para ouvir um pouquinho vocês aí, quem é que é do Grêmio aí? Tem um gremista aqui? Tá Eu aberto o sou. microfone, Rodrigo? O pessoal? Eu sou, aham. Eu sou colorado. Também sou eu com Cavani e Isadora. Oi, não entendi. Repete. Também sou eu com Cavani agora? Com Cavani sendo Não. contratado pelo Grêmio? Ah, sim, sim. Eu tô bem por fora, na verdade. Mas quem acompanha um pouquinho de futebol sabe que a última notícia nos últimos nas últimas 2, 3 semanas foi a contratação do Cavani, um centroavante entre os 10, 20 melhores do mundo nos últimos anos, pelo Grêmio, né? Não é uma notícia, na verdade, é algo que veio das redes e reconfigurou a comunicação. É só para pegar esse gancho, que eu vou trazer aqui mais algumas questões, e depois a gente vai chegar lá. Quando eu falo do Cavani no Grêmio, o pessoal entende? Tá de boas? Vocês podem colocar ali no chat, bem tranquilo. Se vocês sabem o que é, o que está acontecendo, e depois a gente vai voltar essa questão, beleza? Estão me ouvindo? Tá ok? Rodrigo? Tá, que eu não tô vendo vocês direto, beleza. Vamos voltar então aqui para nossa comunicação, tentando entender o processo de comunicação. E aí a gente vai começar a entender o momento que nós estamos. Essa imagem aqui, gente, ela é de uma das primeiras manifestações do ser humano, do Homo sapiens. Essa aqui é na caverna de Chauvu, na França, a caverna que foi descoberta em 1994. Os paleontólogos tentam classificar ela com um período de 30, 40 mil anos atrás, que ela foi habitada pelos nossos primatas, né? E aqui nós temos as primeiras manifestações do Sapiens, conhecidas até então, né? As primeiras materializações de sentido. Aqui nós temos a primeira manifestação midiática, propriamente, do Sapiens. O Rodrigo pesquisa comigo, no nosso grupo, ele sabe que a gente trabalha um pouquinho com essa perspectiva antropológica. E isso aqui diz muito respeito ao momento que nós estamos passando. Pela primeira vez na história que se tem conhecimento do Sapiens, além de imaginar algo, ele materializou esse sentido. Ele escreveu isso em algum lugar, na pedra. Aqui eles desenham cavalos, bois, enfim, uma caverna fria, gelada, onde eles passavam o inverno. Então é o mesmo momento que, além do sentido que está no teu imaginário, na tua consciência, tu materializa esse sentido em algum suporte. E aí a gente chega na mediatização, que é a nossa linha de pesquisa, e precisamos então entender basicamente o que é uma mídia, para entender o nosso contexto atual. A mídia é justamente esse suporte, esse dispositivo que permite materializar os sentidos, né? Materializar eles da vida ao imaginário, e isso, na maior parte da história humana, foi muito limitado à nobreza, aos intelectuais e a um grupo muito seleto dentro da sociedade. Então, a mídia, que permite essa materialização de sentidos, é algo que sempre foi muito seleto. Isso a gente precisa ter bem claro para entender o momento atual. Por quê? Porque a mediatização diz respeito à ampliação em larga escala
a emergência, sobretudo, desses dispositivos midiáticos, que é o que nós estamos vivenciando com a internet, com redes sociais, com as novas formas do Homo sapiens materializar sentidos. Então, se antes, aquela coisa que os antigos falam, se antes tu não falava muito, tu pensava antes de falar, hoje é muito fácil tu expor tua opinião, tua visão de mundo em um dispositivo midiático, e essa ideia circular numa nova ambiência, numa arquitetura comunicacional que até então era muito seleta. Até pouco tempo atrás era Globo, Zero Hora e Gazeta, basicamente, que balizavam o debate público. Eram essas empresas que detinham o poder de emitir mensagens por meio desses dispositivos, né? Seja a TV, seja o jornal impresso, seja o rádio também, no caso da Gaúcha também, de referência aqui no meu estado. E agora, com a crescente mediatização da sociedade, um cidadão tendo um conteúdo interessante, ele pode gerar um podcast, criar um jornal, e, enfim, toda essa reconfiguração comunicacional que nós estamos vendo. Isso, por conseguinte, traz novas interações humanas. Nessa perspectiva antropológica, histórica, a mediatização traz um grande boom, um grande estouro de interações humanas por meio desses dispositivos. E, a partir disso, voltando ao caso do Cavani, a circulação simbólica é muito mais evidenciada. Só para entender o que a gente está falando, por exemplo, essa história do Cavani no Grêmio. Apareceu, o Cavani é um centroavante conhecido mundialmente, uma referência, e ele, em torno de 2, 3 semanas atrás, um jornalista argentino disse que o Cavani tinha acertado com o Grêmio e tal, e aí todo mundo começou a acreditar nisso, a direção do Grêmio foi lá, negou, em nenhum momento deu essa esperança para o torcedor, e se criou todo um ambiente, já se criaram montagens com ele vestindo a camisa do Grêmio, e agora, na semana, dia 15, quando o Grêmio fez aniversário, se acreditava que o Grêmio anunciasse a contratação bombástica. Se criou todo um ambiente sobre o Grêmio, sobre a direção do Grêmio, para a contratação desse jogador, sendo que em nenhum momento se deu essa esperança para o torcedor, sendo que se negou veementemente isso, mas, porém, essa circulação simbólica da imagem do Cavani atrelado ao Grêmio gerou uma verdade que muitos acreditaram, ansiaram e pressionaram o Grêmio nas redes sociais para anunciar: eu quero Cavani. E não é bem assim, é uma negociação complexa, enfim. Então, é esse cenário que nós vivemos. Além da verdade propriamente dita, de uma pessoa que antigamente detinha, um sapiens que detinha um dispositivo que poderia enunciar mensagens e ter por essa pessoa, esse sapiens, deter esse dispositivo, isso já era um critério de verdade. Ele pode falar, ele está autorizado. Era o caso do jornalista, do articulista, o que ele falava era verdade. Hoje nós vemos essa profunda reconfiguração. E aí aparecem inúmeras questões, e aqui só trazendo algumas assim que vem num primeiro momento. A questão do lugar de fala, que está muito discutida, principalmente aí quando se fala em racismo, em feminismo, que é aquela coisa, como assim, um homem branco, posso falar de uma mulher negra, né? Ela tem lugar de fala, eu não tenho, o meu lugar de fala é diferente do dela, ela tem lugar, ela pode falar por condições de vida. Então, hoje, com essa rearranjo da arquitetura comunicacional, existe essa disputa por lugar de fala, as pessoas buscam essa referência, e isso tudo vem muito forte em discussão. A pós-verdade também foi muito discutida nas eleições. Então, essa coisa de não ter mais uma pessoa, alguém que possa dizer a verdade. São inúmeros discursos, um burburinho muito grande,
e a circulação muitas vezes como um critério, o que está circulando, o que está gerando tráfego na rede é muitas vezes verdade. E aí como é que tu vai desmentir isso depois, né? Sobretudo também aparece a questão da privacidade da rede, algo que se for para apostar num tema para redação de Enem, eu apostaria na privacidade, porque até o presidente nessa semana sancionou a Lei Geral de Proteção de Dados. Então é um tema recorrente, um tema que está ligado ao algoritmo, a essa noção que estamos sendo controlados, nossos pensamentos, nossas materializações de sentido em rede viram um produto para ser negociado por Facebook, por Instagram, por Google. Então, como assim, é um momento que tu está pesquisando por um determinado produto, ou tu tem uma determinada ideia, imediatamente depois tu já recebe inúmeros anúncios de produtos relacionados à tua pesquisa anterior. Então, algo que daqui a pouco tu teve uma ideia, uma noção, vira um produto, né? Então, é o que já tem chamado de economia da informação, ou do desejo, né? São todas questões muito fortes, muito recentes, sobretudo porque vem em conta dessa ampliação dos dispositivos midiáticos que nós chamamos de mediatização. A questão das fake news, acho que até cansou essa discussão, né, para todos nós, mas é um tema muito, muito caro, está relacionado a essa ideia da pós-verdade, a questão também de tu inventar outras informações falsas, tu não tem mais nenhum critério para selecionar o que é fato, o que é fake. Os meios de comunicação têm feito um grande esforço nesse sentido, mas é muito difícil de controlar hoje, porque os fluxos de informação, nessa arquitetura comunicacional, eles não têm mais lugar nenhum. Eles estão em fluxo constante. Tu não capta eles dizendo o que é verdade, o que é mentira. Precisa entrar nesse fluxo e tentar demarcar um espaço de alguma forma. E é muito complexo tudo. Então é uma nova forma de comunicação. E aí, gente boa, trazendo um pouquinho para minha pesquisa, eu estou terminando então o mestrado, fiz a graduação, estou no mestrado, pretendo ir para um doutorado depois, né? Essa pesquisa aqui no programa de pós-graduação em letras da Unesc. Dentro dos fenômenos que nós acompanhamos por conta desse rearranjo da arquitetura comunicacional, aparece a nostalgia. O que é a nostalgia? Essa busca por um lugar em outro tempo, uma fuga do tempo presente, por um tempo de mundo melhor do que o atual, na maioria das vezes presente no passado. Então, nessa pesquisa que eu estou tocando aí com orientação dos professores do programa, nós observamos a campanha política do senhor Fernando Haddad, do senhor Bolsonaro, em 2018, que fez uso muito dessa ideia da nostalgia, da volta do tempo bom, vamos retomar o Brasil, antigamente era melhor do que agora, parece que a sociedade também tem buscado uma referência no passado, já que o presente parece caótico, com as antigas gramáticas, que nós chamamos as antigas formas de ver o mundo já não dão mais conta. Então, voltamos ao passado. Nós tentamos voltar para lá, porque lá nós entendíamos o que acontecia. Hoje é tudo muito caótico. A gente pensar nas pessoas de mais idade, nas pessoas que viveram outros momentos na nossa história. Então, um conceito, nostalgia, que é configurado e reconfigurado na arquitetura comunicacional em rede. Aqui só um exemplo para vocês entenderem um pouquinho do que nós estamos falando. O Brasil de Lula vai voltar, disse o Haddad. Até diz o Lula aqui nesse print, mas é só um exemplo. Aqui já um pouquinho do Haddad. O Brasil já viveu seu melhor momento e sabe o caminho para resgatar esse tempo bom. Aqui o resgate do tempo bom que está tentando se voltar, né? Não se tem certeza se ele não volta mais. O senhor Bolsonaro também fez algo similar aí. Vamos voltar ao Brasil que tínhamos há 40, 50 anos atrás. Sobretudo com essa ideia de resgatar valores perdidos, resgatar nossa pátria, essa ideia do patriotismo muito forte na campanha do Bolsonaro, e que a gente tenta entender como algo maior do que uma campanha de X ou Y,
antes de fazer qualquer juízo de valor, esse é certo, esse é errado, nós queremos entender esse fenômeno, por que se volta para o passado, né? Tentando entender por meio dessa lente da mediatização. Aqui um pouquinho também para trabalhar, para explicar um pouquinho essa ideia da nostalgia. No exterior, nossas eleições de 2018 foram compreendidas como as eleições que se marcaram pela nostalgia da ditadura, por alguns meses, principalmente pelo New York Times, entre outros norte-americanos. E aí eu passo a pergunta para vocês, e a construção da nossa realidade, como fica? Sobretudo, essa arquitetura comunicacional reconfigurada, essa comunicação que parece caótica, em determinada perspectiva, e são temas muito recorrentes, muito presentes, e que estão também sendo cobrados em vestibular, em Enem, enfim, exigem novas formas de ver o mundo, pelo que nossas pesquisas têm indicado. Não adianta essa volta ao passado ou tentar enxergar como nós entendíamos antigamente, como às vezes a gente aprende na escola. A gente precisa pegar tudo isso, tudo que nós aprendemos, tudo que nós construímos, pegar essa bagagem e tentar entender de novas formas da realidade, porque ela é complexa, ela está em movimento constante, ela está nos desafiando a intervir, a ver de forma criativa e incidir sobre ela, e tentar mudar, tentar criar, enfim, são N situações que estão acontecendo. Então, essa comunicação nesse contexto transforma, sim, transforma você, transforma a vida, transforma a todos nós, porque nós estamos vivendo esse tempo de mundo. É muito singular a mudança que nós estamos vivendo. Ela é tão grande quanto a que viveram os europeus no século XVI com a invenção da imprensa. Ela é muito profunda, ela está diretamente relacionada também à forma como nós nos compreendemos como seres humanos e como nós nos posicionamos em sociedade. Isso não é o que estou dizendo. Os estudos cada vez maiores e mais relevantes da neurociência têm comprovado essa matriz de pensamento e essa forma de entender o tamanho do que nós estamos encarando de frente. E aproveitando também, talvez passar para vocês aí como eu trabalho com marketing, né? Voltando para cá só um pouquinho. Agora vocês podem me ver? Estou vendo que o chat aqui está bombando, hein? Você consegue me ver agora? Não? Ainda não, ainda não. Tá vendo, tá vendo, tá vendo. Mas só para complementar, então, gente, a apresentação era isso. E trazendo um pouquinho para a minha vivência profissional aí, não sei se alguém pretende cursar comunicação, se pretende fazer um curso de marketing, se pretende seguir nessa seara, né, digamos assim. Mas eu digo que é uma área que cresce muito, que tem muito profissional, tem muito profissional, sim, não tenho dúvidas disso. Mas eu acredito que as disciplinas ou as áreas de atuação que requerem um olhar humano, como a comunicação, têm futuro. Elas não deixam de existir. Pelo contrário, requerem profissionais que tenham essa capacidade de empatia, de olhar o outro. E, por conta dessa rearquitetura comunicacional, pensando um pouquinho no mercado da publicidade, antigamente, para as empresas, era muito mais negócio anunciar num meio de comunicação de massa, voltando a TV, um jornal, uma revista, uma rádio, para alcançar um mar de pessoas, né? Hoje as empresas elas têm capacidade de criar seus próprios conteúdos, de gerar sentido sobre si, elas não vendem mais. Tá, não tem problema se vocês não me veem. Se estão me vendo, já está bem bom. As empresas hoje elas têm essa necessidade de se comunicar, né? De estar marcar presença, né? nas mídias,
de segmentar público. Hoje a segmentação de público e também de audiências, que são dois conceitos próximos, porém diferentes, ela faz parte da estratégia de comunicação de qualquer empresa hoje, engajar o público que engaja com ela, quem compra, e então tem que ter o profissional dessa área de atuação da comunicação, no diálogo com o pessoal da TI, da administração, tem um grande campo de atuação, mas é isso. Se parar só na graduação, tu não vai muito longe, meu amigo. Precisa fazer cursos, precisa se especializar. A graduação é importantíssima, porque ela, de certa forma, ela condiciona a tua forma de ver o mundo, a forma de pensar como comunicador, como comunicólogo. Então, é uma área que está em efervescência. Assim, a gente vê, até nós estamos contratando há Ô, um mês e Thiago, pouco atrás profissionais. eu, que- E tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Rodrigo? eu queria te fazer uma pergunta Só um relacionada. pouquinho, só terminar aqui. Tá. E aí nós vimos a grande questão de haver muitos profissionais trabalhando já em campanhas políticas, e quão difícil era contratar com o que nós procurávamos. Então, é uma área que está em efervescência, e, enfim, a comunicação hoje não depende só também dos profissionais da área, ela está muito além de todos nós, por conta da mediatização. Era isso, gente. Thiago, eu queria te fazer uma pergunta. Diga lá. Cara, seguinte, eu vi ali e achei bem legal a tua colocação, porque isso é um tema do teu trabalho, eu acho que é bem provável de cair num vestibular como tema de redação da URGS, por exemplo, tá? Porque a URGS, ela Uhum. gosta de cobrar esse tipo de coisa, assim, subjetiva. E esse tema é muito parecido com o tema de redação da URGS, essa volta à nostalgia, por exemplo. Aí a gente tem alguns Uhum. filósofos para explicar ali, né, que o próprio Lipovetsky fala disso, o Lyotard e outros que falam sobre a questão da pós-verdade, da hipermodernidade. Mas tu teria algum outro autor assim para dizer para nós, para citar essa questão da nostalgia propriamente dito, essa volta Bauman, Bauman, Retrotopia, bem Bauman, acessível. Retrotopia, a primeira obra póstuma dele. retroto, Topi- Topia. retrotopia. Isso, a utopia do passado. Ah, Ele, legal, cara, eu não conhecia. A Utopia do Passado. ele fala que se antes nós vivíamos na utopia do futuro, agora nós voltamos uma utopia retrô. Eu vou E botar aqui voltamos no. ao passado, que o passado era melhor que o presente. Ah, legal, cara. Eu vou colocar aqui, ó, no bate-papo pro pessoal, Uhum. porque eu não conhecia essa obra, cara. Bauman, Retrotopia, Utopia do Passado. Como é que tu falou aqui só pra Uhum. botar no bate-papo? Eu vou escrever aqui para ti, peraí. Eu botei ali. Legal, né, gente? Essa dica do Thiago, eu não conhecia essa dica, cara. Retrotopia. Zygmunt Bauman, Eu não consigo Retrotopia. botar, né? Legal. É. Ô, Thiago, porque eu acho que é uma explicação plausível, né? Essa questão de É, que, como antigamente, por exemplo, os caras eles eram mais. Como a gente não tinha essa reconfiguração das mídias, por exemplo, tinha meio que um lugar central de fala, talvez seja uma uhum. explicação legal, cara, porque antigamente as coisas não eram mais explicáveis, né? As pessoas eu acho que também eram menos críticas, talvez, né? Uhum. No sentido de Talvez, que talvez. a gente não poderia perguntar muito, né? A gente não podia perguntar muito, né? Nem para os pais, nem na escola. Era uma coisa diferente, né? Uhum. Bem isso, bem isso. É, e aí acontece muito essa questão de antigamente, tipo assim, os mais antigos, quem tem vovó aí, que mas quando fala, na minha época era assim e tal, hoje tá muito estranho, tá muito ruim, enfim. É essa volta, né, que se faz presente. E aí, cara, político, seja da direita, seja da esquerda, todo esse pessoal eles utilizam isso como uma estratégia, né, de comunicação. E aí isso está repercutindo muito na sociedade, né? Agora, na época da pandemia, meu Deus, cara, que tem aparecido de manifestações nesse sentido, tem sido muito interessante acompanhar, sabe, esse movimento. Não é a minha área não está no meu objeto de estudo, mas ecoa, sabe? Sim, claro.
Porque eu fico pensando, né? Porque o pessoal usa muito isso porque se cria monstros, né? No sentido Exatamente. de dizer, ah, olha, antigamente isso não tinha. Hoje em dia, se nós não fizermos alguma coisa, que essa semana, até agora, quando tu estava falando sobre o teu trabalho, eu não sei se o pessoal que está assistindo a aula olhou já, mas eu estou olhando uma série que eu estou muito impressionado, eu acho que fala um pouco disso, que é o Conto da Aia, Acho que eu vou falar já. Uhum. que em inglês, cara, se escreve bem estranho, The Handmaid's Tale. Cara, e é bem isso, assim, é uma sociedade que começa a impor certos dogmas, assim, por exemplo, eles acham que a mulher é muito livre, e eles começam a prender as mulheres e criam uma sociedade que é Gillian, é uma cidade, na verdade ele é baseado num livro, tá? Que é uma distopia, tipo 1984, tipo Admirável Mundo Novo, e eles tiram Uhum. todos os direitos das mulheres, porque eles acham que o mundo tá assim, por exemplo, justamente pelo contemporâneo, pela evolução, né? Que a gente, que a sociedade poluiu os rios, a gente largou muitos gases tóxicos na atmosfera, e aí eles cortam esse direito e as pessoas são presas lá, principalmente as mulheres, elas são meras reprodutoras, assim, né? As pessoas que fazem parte da alta sociedade, eles estupram as mulheres com o consentimento das próprias esposas, porque eles dizem que está na Bíblia isso, né? Se chamam os filhos de Jacó. E aí eles Nossa. chamam isso de cerimônia, porque as mulheres elas não são férteis e a grande maioria dos homens também são estéreis. E aí, então, na verdade, eu achei bem interessante porque, infelizmente, cara, ela é bem recente, a obra e a série, mas Uhum. a mulher que faz todo o roteiro, ela é muito perfeita, porque ela fala a todo Uhum. momento assim, ó, como é que a gente deixou chegar aqui? Como é que a gente Aham. porque eles foram fazendo coisas, tipo isso que tu tá mostrando agora, sabe? Essa volta a esse, a esse passado que mesmo tu não vivendo lá, tu acha que foi melhor, né? Porque eu tenho um monte de amigo que não viveu na época da ditadura Exatamente. e mesmo assim eles acham que na ditadura era bom e só era ruim para vagabundo. Isso fala, Rodrigo, isso diz respeito também a. Tem uma outra autora fala que o Bauman, inclusive, cita, a Svetlana Boym, é uma autora que eu uso muito no meu trabalho. Eu vou Ela botar aqui fala que no. a nostalgia é essa fantasia, uma memória que muitas vezes não é tua, né? Ela vem de um terceiro. E aí tu pega, por exemplo, na questão da publicidade, na própria imprensa também, essa rememoração constante do passado, criando novos cenários e, enfim, tentando gerar uma verdade sobre o passado. É muito difícil, a verdade se relaciona com cada um, com o momento que viveu, então é muito complexo, né? São temas difíceis de tu trazer uma verdade única e exclusiva, né? Então, está relacionado a essa questão. Me parece que esse é um movimento de rebote, talvez, um movimento. Pô, se tá tudo tão rápido assim, vamos voltar ao passado, sabe? Vamos voltar a um momento mais tranquilo, mais paz. E quem promete isso, em termos políticos, promete essa paz, né? Tende a, a se dar bem, né? Ou quem usa um design retrô também, o design retrô está muito em alta já, não é de hoje, faz alguns anos, né? Portanto, fazer um ambiente bacana, assim, que remonte ao tempo da vovó, essas coisas, sabe? Isso também está bem, muito bem. Então, é um movimento bem complexo, bem grande, e a gente está tentando trabalhar com um norte do trabalho. Ô, Tiago, como é que é o nome dessa pensadora? Eu gostei do que ela falou, queria anotar aqui no bate-papo para a pessoa. É Svetlana? Já te passo. Bom, eu estou escrevendo aqui para vocês. Eu até tenho texto dela, um textinho de 15 páginas que está na internet, é bem. Svetlana Boy. A nostalgia, Nostalgia é um, na verdade, como é que tu disse antes? A nostalgia, na verdade, é um passado que uma não é nosso. fascinação com a própria fantasia, em um outro Boa. tempo de mundo. É uma Esse, fascinação pela própria
Fantasia em um outro tempo de mundo. A própria fantasia em um outro tempo de mundo. Bah, muito boa a frase, cara. Nostalgia é uma fascinação pela própria fantasia em um outro tempo de mundo, e é bem isso, né? Bem isso mesmo, cara. Eu não conhecia esse texto da Svetlana Boym, O Futuro da Nostalgia. É um texto bem marcante. Ele foi traduzido para o português agora, em 2017. É um texto de 2001, né, no inglês. E agora só que foi trazido. E até surgiu um grupo de estudos já de nostalgia no... Tem participantes brasileiros, mas é mundial. Surgiu no Canadá, principalmente. Tem vertentes na Europa. No Brasil tem 2, 3 pesquisadores só. Eu quero ver se depois que tiver o trabalho pronto, me inclua aí. Faz esse trabalho circular, né? Porque uma ideia que está com muita força é a realidade estava apresentando muito forte para nós. Bah, muito bacana, cara. Muito bacana essa ideia mesmo, porque é bem isso, cara. E a série essa que eu falei pra ti, o Kondai, é bem isso, Thiago. As mulheres não... Ninguém mais tem celular, e as mulheres não podem trabalhar, e elas ficam em casa, tricotando, fazendo comida, e aí, tipo, as perguntas que se fazem é se... E todo o amor, todo tipo de amor, ele é punido, né? Principalmente em público. É uma releitura do Admirável Mundo Novo. Mas é bem isso, né? O tempo da vovó. Vestidos longos, decotes são proibidos, e jamais uma mulher ela pode levantar o olho, por exemplo, para olhar frente a frente um homem. Então, quer dizer, é bem isso, uma fascinação pela própria fantasia em um outro tempo de mundo, né? Quer ver outras manifestações da nostalgia? Pensa, por exemplo, tá, agora estamos em época de pandemia, não tá tendo mais festas, né? Mas Sim, o que nós tínhamos antes de festas, retrô, anos 80, né? Pô, vamos retornar aqueles momentos, né, de libertação e tal, a dança dos anos 80. Canções, né, são reconfiguradas dos anos 80, são remixadas, né, para agora. Nós pegamos essa batida, essa vertente dos anos 80. Ou, por exemplo, quem tem criança pequena, ou quem era criança há uns 20 anos atrás vai lembrar do Rei Leão. Rei Leão foi lançado ano passado, ano retrasado, aí, uma nova versão. E então ele. Por que reativar um Rei Leão de novo, né? Até dizer alguma coisa para essa galera nova, que vem dessa nostalgia já ter uma referência, né? De quem já passou por isso e agora é adulto. Então, isso vai a vários filmes, né? Vários clássicos aí que voltem bem. Por exemplo, o Poderoso Chefão vai ter uma nova versão agora do episódio 3, do terceiro filme, melhor, com um novo final e tudo. Um clássico querendo voltar, sendo que o clássico normalmente não tem essa ideia de perder a atualidade. O clássico é clássico porque, né, ele tem esse momento, ele é atemporal, né? E aí tem todo esse movimento de volta, é relê, verdade. reconfigura, remixa, É, isso é muito forte. vem bem ao encontro do que o Lipovetsky fala, esse filósofo. O Lipovetsky fala isso, né? Que na ausência de novos fatos, a gente requenta os velhos e relança, né? Isso aí, isso. Ele diz que a gente cria essas coisas, na verdade. Na ausência de um fato novo, a gente pega um velho. Essa questão da nostalgia também está muito ligado ao que ele fala da moda, né? Por exemplo. A moda, a calça com boca larga embaixo era moda na década de 70. Volta de novo na década de 90. Volta de novo depois na década de 2010. E assim vai, né? Essa nostalgia do que era legal, antigo, a gente requenta na falta e diz que é novo, né? Mas esse das eleições, muito legal, Thiago. Ah, Muito bacana. Os dois falando o muito mesmo bom. papo, né? Vamos Vamos retomar o. retomar, reler esse momento, enfim, interessantíssimo. É um movimento, né, da comunicação. E a gente precisa estar. A academia permite isso, né? Que tu vai acompanhando, tu vai aprofundando, né? Nostalgia também não conhecia nada. E na sacada ali do Bauman que eu fui atrás, né? Depois que tem sentido, tem nexo. Aí tu vai aprofundando, né? Cada vez mais. Não sei se alguém tem uma pergunta aí dos A Jani, participantes. a Perdi o ver também Jani, um pouquinho vocês.
A Janine colocou ali Está no aberto o áudio bate-papo. para todo mundo, né? Se vocês tiverem uma questão aí para discutir, é um tema bem bacana de trazer. Como tu botou, Ah, minha Janine? avó fala isso. A Janine botou verdade, daí se fica sem saber em quem votar. Exatamente, é. Todos usam a mesma estratégia, né? E é aquela coisa, ah, por que não propósitos para o futuro, né? Por que se basear tanto no passado? Ah, não, é aí que tá o cerne da questão. De novo, não é ser direita ou de esquerda. Para mim não importa muito. Eu tenho minha posição, mas isso não interfere no meu trabalho, né, diretamente. Não estou preocupado em fazer juízo de valor. Tem um fenômeno aí que tá efervescendo, sabe? E agora, durante a pandemia, veio com muita força e o pessoal, pô, antigamente era bom, quando tinha liberdade, quando era assim, assado, sabe? E então, obviamente, quem trabalha com comunicação fica ligado nessas ideias, quem trabalha com redação também, que são temas que trazem discussões bem amplas, né? Inclusive, nesse trabalho tem vários articulistas que discutiram essa questão da nostalgia, que eu trago no trabalho. Então, é tudo muito, muito complexo, muito novo, né? O movimento é muito recente também. Não sei se alguém quer trazer mais alguma questão. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Fique à vontade aí. Vamos ver. Ó, a Érica colocou. Ó, vou fazer uma pergunta, mas tem mais a ver com a redação. Será que posso usar um tweet ou um post de alguém na redação? Por exemplo, citar o que tal pessoa postou em sua rede social, caso tenha a ver com o tema, pois muitas autoridades se manifestam através das redes sociais. Olha, eu vou falar primeiro, depois o Thiago pode complementar. Eu acho que com certeza é boa, né? Com certeza, Érica, tu pode citar, tá? Ou a Amanda tá entrando. Pode citar sim. Sabe por quê, Érica? Eu vou te dizer um negócio agora. Muitos alunos me perguntam isso que tu tá me perguntando, tá? E aí eu sempre falo para as pessoas, tu tem que conseguir aumentar o teu senso crítico em diferentes situações. Por exemplo, quando a gente fala em repertório, e por isso que essas aulas de sábado elas são importantes, a gente não está falando só do Bauman, do Lipovetsky. A gente pode estar falando, por exemplo, do Chaves. O Chaves é um exemplo bacana de como o bullying era natural e sempre foi nas escolas. É uma baita citação e é uma coisa que eu olho na TV. E aí, cara, é uma coisa que tu pode citar sim o Twitter e tu pode citar sim as redes sociais, mas deixar claro que isso é do Twitter. E também tu pode colocar que a gente está vivendo um outro tempo de mundo, porque, por exemplo, o nosso presidente e o presidente americano, menos que o nosso, mas também, eles não falam para a mídia, né? Para a grande mídia. Eles falam na rede social deles, no Facebook, eles fazem live. A gente chegou num momento tão patético que o único programa de TV, um dos únicos programas de TV que o nosso presidente, o nosso ministro da Justiça anterior, que era o Moro, foi no Ratinho. Então, quer dizer, sobra o Twitter. Eu acho que dá para citar, sim, é muito legal esse movimento, né, das hashtags, por exemplo, porque sobe uma hashtag, é uma forma de levar o conhecimento para várias pessoas. Não sei o que tu acha, Thiago, pode complementar. Érica, né? Isso? Isso. Érica, muito boa a tua questão. E mais do que o Twitter, eu acho que sim, tu pode usar qualquer rede social, tá? Desde que cite a data, quando tu acessou, enfim. Mas, sobretudo, por quê? Porque ali tu tem essa questão da materialização do sentido. E mais do que isso, ver como foi a repercussão desse tweet. Como ele foi, dentro daquela audiência ali, como ele foi recebido. Se ele gerou uma matéria na imprensa, daqui a pouco fica muito polêmico, e aí foi lá no jornal, fulano fala isso, e aí gera isso. O que isso gerou, né? Então, ali tu pode ter um ponto de partida, né? E ali, com certeza, aquela coisa, gente, se tudo que vocês estão passando do Enem, eu também já passei, fiz o Enem em 2011, Qual era a o tema, mensagem Thiago? que tu quer passar é mais importante. Hã?
Qual era o tema de redação em Tá ficando 2011? Vamos bem, ver se tu né? lembra. Ah, não me lembro, cara, não me lembro. Eu sei que eu fui o último a sair. Um dia terrível de quente, lá no Goiás, cara. Vocês provavelmente vão fazer na Unisc. Ah, não, vocês vão fazer em casa, né, agora. Não, na Unisc? Mas na Unisc, É. ah, pelo menos tem ar-condicionado lá, cara. No Goiás não tinha nem ar-condicionado na sala, um dia terrível de quente, eu fui última ceia, foi horrível. Tem um trauma, Neném. Mas, é verdade, é verdade. Mas assim, Érica, o que é mais importante é que, assim, gente para dar opinião não falta, articulista não falta na rede social. O importante é a tua opinião, a tua mensagem, isso ficar explícito na redação. Tanto pegar o contexto, um tweet, o que que isso gera, né, o que que isso, a partir disso, o que que se cria em termos de opinião pública, em termos de conteúdo e circulação de ideias, e aí a Érica dá a sua opinião. Pá, com base nisso, nisso, isso, daquilo, a solução seria isso, aquilo, para onde vai, para onde vem. Enfim, esse posicionamento é fundamental, isso que normalmente os professores buscam, né, Rodrigo? Então, é um olhar original. Às vezes também tu bater muito em cima da tecla, tem 50 aí para fazer isso, né? Aí que tá a diferença, algo que também é decorrente da mediatização, né? É muito fácil hoje tu pegar um texto pronto na internet, extremamente simples. Um É por, minuto tu i- tem o texto, né? é por isso que eu Mas o sempre. teu olhar, a tua originalidade, a tua bagagem, né? E isso para tudo, gente, para tudo. Para fazer um projeto, por exemplo, depois na atuação profissional de vocês, o teu olhar, o que que tu vai entregar? Tu vai conhecer uma área, vai aprofundar, e aí, o que que tu vai fazer com isso? Né? Então, é muito por aí. A redação, ela é o momento que tu testa essa possibilidade, testa essa tua originalidade, mas isso é algo que vai para toda a vida, né? É um momento só, me parece. E também, né, isso que o Thiago falou é bem importante, cara. É bem importante mesmo. Eu vou complementar agora. Isso acontece muito, Thiago, quando a gente tem, por exemplo, na rede social. A Erika botou ponto de interrogação. Acho que é um emoji que nossos computadores não leem, nosso Zoom não lê Ah, aqui. tá, tá. Pode ser. Érica, essa questão que o Thiago falou é bem importante, porque assim, ó, a gente que tem rede social e é professor de redação, geralmente a gente ajuda os alunos, né? Tem uns que não ajudam, tem uns que vendem um produto. É diferente. Eu não sou vendedor, eu ajudo alunos. Eram palmas que ela colocou. Tá bom. Isso aí, querida. E Bom, assim, ó, a gente monta bastante introdução, desenvolvimento, conclusão pronta. Mas isso tem dois lados. Claro que ajuda um aluno na hora de um aperto, mas é para mostrar mais para o aluno como tu pode abordar determinado assunto. Como tu pode abordar uma música, por exemplo, que é isso que o Thiago falou. É o senso crítico do aluno em relação àquilo que ele está vendo. Então, por exemplo, vou te citar um exemplo. Tem uma redação de 2014 de um aluno que era publicidade infantil em questão no Brasil. Vocês lembram? Esse era o tema. Um baita tema e não se bom, discute publicidade nas escolas, né? Muito pouco, né, Thiago? E o que ele citou, muito cara? pouco. Ele citou toda a trajetória dele como criança até a adolescência, que ele passou por diversas fases. Da fita cassete, do DVD, e aí depois do computador, cabo HDMI, ele foi mostrando caminhos assim da vida dele. Só que ele transformou tudo isso em Uhum. argumento, dizendo como era a publicidade nessa época dele, e como era depois, e como foi, como ele viu isso como criança. Então, quer dizer, que ficou quase um texto de um autobiográfico, assim, mas ficou muito boa. Simples. Simples. Então, Original. é original, exatamente. Claro que se tu consegue trazer um filósofo, ou botar, que nem o Thiago colocou ali para nós, essa baita obra do Bauman, que é Retroutopia, e essa como é que é o nome a Svetlana Boym, O Futuro da Svetlana Boy? Nostalgia, se tu conseguir citar isso, melhor. Mas se tu não conseguir, quiser trazer uma coisa do cotidiano, também tranquilo. Mais alguma dúvida, É gente? muito respeito. Vamos ver, agora o pessoal está começando a falar. Janine, Amanda, a Érica, a Isadora, deixa eu ver quem mais. A Vitória. Se quiserem perguntar, fique à vontade.
Desculpa se eu fui muito rápido também na fala, gente. Eu costumo falar rápido, por isso até que eu faço uma apresentação, que senão viajo na maionese. O Rodrigo sabe bem. Não, mas foi super bom, Thiago. A gente entendeu toda a questão. E a moral toda aqui, essa questão da materialização do sentido, né? Sempre houve Essa da mediatização é uma pegada muito original, viu, gente? Não, é um estudo que está muito em alta aí na academia. É isso aí, Isadora. A comunicação ela não pertence só a nós, profissionais da área, ela é de todos nós. E, cara, tudo hoje se discute. E acho, pensando nessa perspectiva da interação humana, é fundamental ler o Harari, por exemplo, o Sapiens, o Homo Deus. A questão do algoritmo, gente, está muito em alta e é um conceito simples, porém que se relaciona diretamente com a nossa relação com o mundo hoje, mediada, né? E tendo consciência que um algoritmo está monitorando nossos passos e a máquina está aprendendo o nosso comportamento para nos ofertar conteúdo, ofertar produtos que venham ao nosso encontro. Então, e nos viciando, né? Sobretudo. Tem uma seara de problemas que surgem daí, em termos psicológicos, sociais, né? Então, são conceitos muito abrangentes e que nós precisamos estar conectados, né? Todos nós que queremos trabalhar. São obras fundantes aí para entender o contemporâneo, né? Para tentar entender, né? Porque entender por completo que nunca entende. A Vitória perguntou, Legalmente, Thiago, por que às vezes a mídia conta mentira? Não sei te dizer. O lugar de fala da mídia, um anterior, digamos assim, eles tinham monopólio, né? Hoje tivemos jornais se pautando muito pelo que vem das redes, né? Então, toda uma reconfiguração. Nós não podemos jamais esquecer que são um negócio, gente. Facebook também não é santo, Globo não é santo, SBT não é santo, todos têm interesses, tudo é um jogo. Mas aí que tá a sacada. A comunicação, o perfil de comunicação, a persona, que é um conceito que a gente trabalha bastante, quer dizer, como eles vão se identificar, né, diz muito. Então, a forma como tu vai cobrir uma matéria, por exemplo, se tu é um veículo mais liberal, mais conservador em termos morais, ou em termos econômicos, isso tudo vai chegar no editor lá, ele vai chegar e vai olhar, o editor vai chegar lá, vai dar uma roupagem, uma identidade que esteja em diálogo com o meio de comunicação. E isso qualquer profissional faz, gente. Não é assim como qualquer empresa também vai pegar uma pauta X, vai trazer para o seu contexto, para a sua audiência, para o seu perfil de persona. Isso é do jogo. A gente precisa entender que a multiplicação de vozes agora com a mediatização é próprio da sociedade democrática. Isso nos deixa doente, mas é bom. Esse negócio de cada um poder opinar. E é bom a gente saber que os meios de comunicação mentem. Não precisa confiar 100% neles. Mas também não dá para confiar no tiozão do WhatsApp também, né, gente? Por favor. Tem que ter critério, sobretudo. Tendo um critério próprio. E educação midiática é algo que está muito em alta também. Pode ser um tema de redação, gente. Se não fosse... A Janine botou, se não fosse o isolamento, a tecnologia não andaria, por causa desse saudosismo. Todos tiveram que aprender novas e melhores maneiras de se comunicar. Nós não estamos escutando, Thiago. Não está me escutando? Alô? Agora sim, agora sim. Agora voltou. Tá. Exatamente isso, Janine. Na verdade, a pandemia ela foi um grande acelerador, né, do tempo que a gente vive. Essa questão... o saudosismo vem como evento, como um rebote, entende? Está muito rápido o tempo presente. Imagina para uma pessoa de idade que aprendeu agora a usar
Não o WhatsApp já está meio disseminado. Nós, por exemplo, estamos num Zoom da vida, pô, é muito estranho. A relação, um tempo atrás, tinha que viajar para visitar a pessoa. Hoje pode estar conectado aqui. Eu acho estranho isso. Eu tive aula agora no mestrado por aqui, eu tô achando muito estranho. Para mim, eu tô com 27 anos, gente. Ah, e trabalho com gente de todo o sul do Brasil para as plataformas, mas eu continuo achando ruim. Imagino para alguém que passou os 40 anos muito mais próximo, né, em termos físicos, e encara essa realidade de conexão remota. Então é muito complicado. Ele é um evento, nostalgia parece como um evento rebote, não vai se sobrepor ao avanço tecnológico, né? Isso está também relacionado, fechando um ponto, abrindo outro. São tantos estímulos que nós recebemos hoje em dia, também está relacionado a essa questão. Antigamente, tu não tinha tanta gente tipo, chamando atenção, sabe? Não tinha tantas narrativas, é a forma como nós enxergamos, não tinha tantas narrativas te interceptando, né, no teu dia a dia, te convidando a ler, a, tantas ofertas de sentido, na perspectiva que nós usamos nas pesquisas, tantas ofertas de sentido te desconcentrando, tirando teu foco. Então, isso tudo está relacionado à percepção de tempo. Essa é uma pessoa que vivia 50 anos atrás. Era um livro, a TV granando, o rádio. Agora imagina quem veio há 100 anos atrás que não tinha tudo isso. É um avanço que nós temos. O Harari explica isso. Cada vez estamos mais próximos, né? O Sapiens está cada vez mais próximo por conta da mídia, né? Do avanço das mídias digitais, enfim. Então, tivemos que ampliar nossas formas de comunicação. Isso é um avanço, sem sombra de dúvidas, isso é um avanço. Nós estamos nos evoluindo, né? Não sei para onde a gente vai, mas estamos em evolução, desenvolvendo novas formas de comunicação, novas formas de interagir, novas formas de estar junto. Isso é bacana, isso é um movimento bem bacana. E, enfim, da nossa evolução histórica, né, enquanto espécie. Então tá, gente. Deixa eu ver se não tem mais nada. Tiago, queria te agradecer muito, muito mesmo pelo papo, estava muito bacana e hoje foi legal porque tu apresentou ali, deu tempo da gente colocar as nossas dúvidas, questionamentos, conversar bastante sobre o tema. Eu acho que foi muito bacana porque deu muito pano para manga, né, para fazer a redação. Argumento tem bastante, a gente tem bastante citação nova que a gente não conhecia também. Muito, muito obrigado, Tiagão. Umas horas, meu caro. Obrigado, gente, aí. Se não quiser ter um diálogo aí depois, perguntar alguma questão, buscar uma referência nas redes sociais ali, é Thiago H. Carlotto, não tem erro. Qualquer coisa, pede pro Rodrigo aí, ter meu contato direto. E é bem isso, Janine. A gente não sabe para onde a gente vai, né? Mas vamos juntos aí, vamos encarando, de peito aberto. Encarando uma realidade, a gente precisa entender isso, que a nossa própria forma, nossa própria cognição, ou seja, nossa forma de entender o mundo, de compreendê-lo, está mudando, gente. Está mudando. Então, é um desafio para todos nós, mas a realidade exige, e daqui para frente vai ser assim, né? E no que precisar, estamos juntos aí. Boa sorte para todos na redação. Relaxem, sobretudo, na hora de escrever. No Enem vai muito para o desgaste, né, que ele te causa, mas é um momento importante da vida de todos vocês. Quando vocês chegarem lá na frente, como eu estou agora um tempinho, vocês vão ver que vai valer a pena. Não duvidem nunca que buscar o conhecimento é enriquecedor e muda a vida das pessoas, tá? Então, para mim foi assim, tá, é assim, e acho que é por aí que a gente avança. Nós só não podemos ficar parados esperando cair do céu, que não cai, gente. Tá bom? Um grande abraço, fiquem bem e boa sorte no Enem vestibular aí. Valeu, gente. Obrigadão, gente. Bom final de semana. Cuidem-se, tá? Valeu, Thiago. Te devo essa. Capaz, abração. Tchau, tchau.